O 18º capítulo da série Mossad. Pega aí. De Noé, Askenaz. O Askenaz é o principal progenitor de germânicos alemães. E eu falei para vocês que, na verdade, a Espanha é uma província Askenaz. Enquanto portugueses e espanhóis são o quê? Sefarditas. E depois nós chegamos. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas primeiro vem Askenaz, depois sefardita, depois brasileiro. Você está vendo? Sim. Muitos aqui do sul, da Segunda Guerra, são descendentes diretos de Askenazes. Mas aí no norte e nordeste, a maioria é de sefardita. E é daí que vem o quê? A nossa divisão. Então a tesoura política brasileira, ela se dá entre sefarditas e askenazes, né? Ordem dos Templários, que depois se transformou em Ordem de Cristo do Porto Grau, ou Porto do Grau. Aqui estavam os índios e alguns descendentes de fenícios, como falei na Universidade X. Inclusive é possível que nós tenhamos alguma mistura genética aí. Mas no dia 8 de março de 1500, em Lisboa, alô, Escola de Jesus em Portugal, escuta bem. Após uma santa missa, olha que incrível, o rei Dom Manuel I sobe ao altar com a bênção do Papa e com a bandeira da Ordem de Cristo, que é a Ordem dos Templários, nas suas mãos, que é o sionismo da época, e passa essa bandeira nas mãos de um poderoso cavaleiro templário. Você sabe o nome dele? Pedro Álvares Cabral. Treinado desde criança, com 12 anos ele estava dando tiro, viu, Raimundo? 12 anos estavam ensinando o Pedro Álvares Cabral a dar tiro. Nas melhores escolas de Portugal, ele foi treinado para ser um grande líder. Vocês sabiam disso? Não. Incrível, gente. Incrível. Olha, deixa eu te contar uma coisa. A Oceania é dito nos livros de história a mesma mentira. Que invadiram lá, chegaram lá, descobriram lá 1700 e tanto. Quando caravanas portuguesas já tinham visitado em 1510, 1520 a Austrália e já tinham, entre aspas, invadido, descoberto aquele lugar. Se não for antes. Percebe? A mesma coisa acontece conosco. Agora, tem livros que você vai encontrar que eles são um pouquinho mais verdadeiros. Sabe o que eles dizem? Que o Brasil já era conhecido por Portugal antes da caravana. Tanto que a missão era para ir à Índia e, no meio do caminho, passar pelo Brasil e terminar o trabalho. Então, a história não é tão bonita assim. Não é como dizem. Como contam. Os próprios livros desmentem, mas tá bom. Além de falar Índia, mas a Índia já seria evangelizada pelos britânicos, será? Aqui na série, daqui a alguns anos, estamos em 1500, não é? Iluminari, vê, sempre espiões travestidos de missionários para levar religião, política e cultura, você tá vendo? Olha que missão incrível. 13 navios, 1.500 soldados e mais nossos pais da descendência. Vocês sabem o nome deles, né? Abraham Sênior. Quem mais? Branca Dias. Na verdade, Abraham Sênior ficou lá, mas mandou a sua genética para cá, porque é possível que seus irmãos tenham vindo, outros dizem que não.
mas pelo menos a família Abravanel veio. Como nós vimos ontem. Essa esquadra de 13 navios é a maior da história de Portugal. Afinal, eles estavam indo colonizar América e Oceania. Revelar, Altair. Mas a ordem dos templários não havia cessado. Não foi isso que nós aprendemos aqui? Agora? Nos 5, 7 capítulos anteriores? Não acabou? Sim. Quem alguma vez na vida ouviu falar de guardiões templários e depois de novos guardiões templários? Já ouviram falar isso? Nunca. Nunca ouviram? Então vamos lá. Porque o Papa só confiava colonizações, explorações, aliás, muito dinheiro, missões de grandes riquezas a cavaleiros da ordem. Por quê? Em Porto Seguro, estendeu a bandeira da ordem ungida pelo rei e pelo Papa. Essa bandeira que o Papa, essa bandeira dos cavaleiros templários, o Papa deu para o rei deu para Dom Pedro trouxe para Porto Seguro e colocou lá perto da casa do Altair da Ju. É, Porto Seguro. É que onde você estava descansando, mas foi em Belmonte. Olha lá, tá vendo? Colocou a bandeira ungida lá, ó, e disse: está feito, cumprimos. Agora é só roubar tudo que tem aqui e levar para Portugal. Segura aí as revelações de hoje. Revelar, Altair. As cruzadas acabaram? Sim, as cruzadas acabaram. Mas agora chegou o tempo dos cruzados com outras cruzadas. Cruzes que mataram Jesus e os apóstolos. Cruzes que dominavam o mundo com o sistema judaico-cristão. Eu não sei se você entende, mas os cavaleiros agora são chamados de cruzados, que espalham as cruzes pelo mundo. Igrejas, monastérios e bandeiras. Você entendeu? Sim. Onde você vê uma cruz, ali está a assinatura deles. Nós chegamos aqui, nós estivemos aqui, nós colonizamos aqui, nós roubamos aqui. Pois atrás, das descobertas dos novos cruzados, vinham as riquezas que faziam a grandeza e a glória do reino sefardita. Assim, toda a riqueza brasileira, latina, africana, indiana, extraídas, enriqueceram o quê? A Igreja Católica Apostólica Romana, o priorado dos 9, que é o repriorado, daqueles que vocês sabem são os cavaleiros, do sistema judaico-cristão, que agora é pró-Jerusalém, bizantino, contra o inimigo contemporâneo, o Islã. E o Império Otomano, nós estamos em 1500, roubando, matando e destruindo. É ou não é? Sim. Roubando, matando e destruindo. Tá vendo? A ordem enriqueceu primeiramente a França, a Itália e a Alemanha. E agora vai enriquecer a Espanha, Portugal e as outras nações cruzadas. Isso faz me lembrar até da Igreja Quadrangular, que antes se chamava Cruzada. Vocês sabiam? Não.
Olha a loucura. Quando o objetivo era proteger Jerusalém, encheu de dinheiro a França, a Itália e a Alemanha. Até hoje, essas são as três mais ricas, é ou não é? É. Aí vem Inglaterra, Espanha e Portugal, que pegou o resto. Agora o objetivo não é proteger Jerusalém. É colonizar. É levar Javé e Jesus ao mundo. Que missão linda missionária, né? Que obra missionária extraordinária. É ou não é, irmão? Eu nem sei por que tem o ID por todo mundo ainda, porque eles estão há quantos anos ó, nessa obra missionária? É. Muitas espadas. Revelare a partir de... Olha a loucura que eu vou revelar para mim. Muitas coisas aqui eu posso esquecer. São muitas informações. Limitação cerebral. Mas vocês, professores, como eu, não podem esquecer disso aqui, ó. Se você é um bom aluno, nunca esqueça do que eu vou falar agora. Porque aqui está a raiz. Você quer raiz? Raiz é imprescindível. Vamos lá? 1416 é quando essas caravanas missionárias começaram. Roubar a África. A África foi saqueada completamente em 1416 em diante. 1500, a América e a Oceania. 1600, 1612, 1616, caravanas para roubar a Índia, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Ásia, tudo ali. Se o Islã dominava por terra, o Mossad, que é o instituto, o sistema judaico-cristão da época, dominava pelos mares. Você está entendendo? A terra e o mar? Sim. O Islã tinha o controle dos caminhos do Ocidente para o Oriente. E o que o sistema da igreja e dos judeus criou, o que eles criaram foi um meio de ir do Ocidente para o Oriente através do mar. Tá vendo? Aí, para isso, olha a loucura, gente. Criaram lendas de monstros terríveis dizendo que era impossível conhecer os novos mundos e assim impediram os Trumans. Você já assistiu o show de Truman? Sim. De vencerem seus medos e desbravarem. Quando eu falo desbravar, gente, significa amansar, perder o medo. Na verdade, a palavra certa seria neologismo ex, desmedar o mundo, a própria casa. O mundo não é nossa casa? Sim. O mundo é nossa casa. Então, acredita, eles criaram lendas dizendo que tem monstros marinhos perto da África, tem monstros marinhos da Oceania, que eles não chamavam de Oceania, no Novo Mundo. Se você sair daqui, se você pegar essas caravelas aí, ó, tem monstros terríveis. Igual a história da manga com leite. Monstros inteligentes. Monstros inteligentes, não fizeram nada com eles. Aí, Altair, é a mesma história da manga com leite. Para os escravos não beberem, né? O leite. Você está vendo que a história é sempre a mesma, Altair Maria do Carmo? Wilson, professora Valda. É sempre a mesma. Sempre Dália, dominando Jorge. pelo medo. É sempre a mesma coisa. Nunca mudou. E funciona. E o pior é que essas tradições funcionam em algumas culturas no Brasil. Tem pessoas que têm medo de comer manga com leite, que faz mal. Então, mas imagina, no mundo que não era descoberto, você dizer que tem monstros, imagina, devia ser uma grande verdade. Realmente funcionava. Funcionava.
Você sabe que antes de criarem o primeiro trem, diziam que era impossível o homem viajar a 100 por hora, 200 por hora, porque explodiria a cabeça. Quer dizer, essas coisas funcionam. Para que você não faça. Para que eles criem, né? Para que eles façam por você. Tomavam terras e diziam ser de infiéis, hereges, e passavam tudo para a nova ordem. Revelare. Coloca o comentário do Davor. É um jovem que chegou há pouco tempo. Ele era aluno do Caio Fábio, hoje está com a gente. Coloca o comentário do Davor, Altair, porque esse comentário é muito bom. Eu li rápido assim, mas eu tive que trazer pelo seguinte. É muito incrível isso aí. Olha, hoje você tem o ex... Cadê a Josi da Suíça? Cadê a Karina? Cadê o professor Júlio? A Elizabeth? Nós da Suíça fazendo uma campanha publicitária para atingir ex-cristãos ou desigrejados ou agnósticos, ateus da Suíça, da Suécia, da Finlândia, que são ateus por causa, ao pretexto, da miséria da África que Deus não faz nada para solucionar. Sendo que os antepassados deles é que saquearam a África, que Deus deixou tanta riqueza natural. Tudo que tinha de bom que Deus deixou, as terras mais abundantes, saqueadas por seus antepassados, que eles conhecem história, porque a escolástica europeia é a melhor, e mesmo assim escolhem pretextuar para ser ateu, para dizer que não acredita em Deus porque Deus não faz nada pela África. Mas quem roubou a África foram eles. Brincadeira, né? Quem entendeu? Você tá vendo a loucura? Você tá vendo? Por isso que o juízo final vai ser uma piada. O juízo final, para quem é ex, vai ser uma piada. Todo cheio de ego, comparecendo diante da sua história. Revelare. Os templários, 1000 a 1400, cruzadas. Quem são os novos templários? Diga aí. Os novos guardiões templários. Escreve aí. Tudo de novo. Vai acontecer de novo. 1400. Os cruzados da ordem de Cristo agora. Se a primeira ordem é de Javé, agora a segunda é de Jesus. Primeiro enriqueceram com doações e impostos para proteger Jerusalém. Agora enriqueciam tomando terras e riquezas de continentes infiéis, hereges, pagãos. Exatamente como nos dias de Jesus e dos profetas. Mudou alguma coisa? Não. Gente, isso aqui é loucura. Os guardiões templários, 1000, 1400. Os novos guardiões, 1400. Em diante. A gente vai até 1770. Quando esses novos guardiões vão se transformar em institutos de poder. Gente, é loucura. Quem viu o professor José da Escola de Santo André colocando lá no nosso Instagram uma antiga cédula brasileira onde dizia Estados Unidos do Brasil? Quem viu? Eu. Eu já mostrei isso uma vez aqui, né? Não a cédula, mas mostrei a bandeira. Quem aí torce pelo Vasco da Gama? Ixi, não. Ah, gente, se a gente for estudar tudo, se você começar a estudar a origem de cada coisa, você vai ficar pirado. Mas não é pirado pro mal, não, é pro bem. Alô, Truman! Cadê os Trumans aí? Olha quem torce pelo Vasco da Gama, segura aí. Quem é Vasco da Gama? Já viu o símbolo? Cavaleiro Templário, de 1498, contemporâneo a ele, Pedro Álvares Cabral, que roubou todas as riquezas da Índia.
Vasco da Gama é o parceiro preparado, é outro capitão preparado junto com Pedro Álvares Cabral. São cavaleiros treinados para serem os senhores do mundo. E tem gente que adora o Vasco da Gama. Revelare. Origem dos castelos. É lindo, né, gente? A arqueologia não, a arquitetura humana, a evolução, a capacidade de construção, que é o padrão binário que se baseia no padrão metafísico de Deus, é lindo. Porque é baseado nas coisas que Deus fez, né? A construção de células do corpo é a construção de pedras e tijolos, tudo é lindo. Mas a história não é boa. Quem aí adora castelos? Ou quem sempre viu os castelos como algo sombrio? Quantas histórias vocês conhecem de castelos? Quantas que tem na Disney, na Marvel? Muitas. Hã? Tem... Após o fim do Império Romano, quando o Islã se tornou ameaça, a Europa se obrigou a criar os castelos. Então quem são os inimigos? O Islã, que surgia século VIII, século IX. E, dizem eles, em alguns lugares, alguns inimigos pagãos fortíssimos, como os vikings. Aí a igreja e os judeus aproveitaram-se da situação, estou falando de judeus do judaísmo, e juntos começaram a fortificar-se em formatos que lembram o Templo de Salomão. Tá vendo? Quem é que criou os castelos? Os cavaleiros templários. Na verdade, os primeiros castelos surgiram em 800 depois de Cristo. Exatamente no eclodir do Império Anglo-Saxônico, da formação das nações como elas são hoje, lembra? Que eu ensinei vocês? A partir de Magna Divisão dos Filhos, Itália, Alemanha, França. E dali surgiram logo em seguida os czares e os cavaleiros templários. E aí aperfeiçoaram a ideia dos castelos em formato, lembrando o quê? Templos de Salomão. Mas não o primeiro templo, o segundo, aquele romanizado pela família Ediana. Então, os castelos é um templo de Salomão romanizado. De 800 até 1500, os castelos evoluíram e as igrejas seguiram o mesmo modelo. As igrejas antes eram de madeira. Os quartéis generais, as reuniões, eram de madeira. Agora são de pedras. Isso não faz lembrar vocês as igrejas evangélicas que eram de madeira também? De 1500 até 1900? 1990, e só de 1995 para cá é que entraram na Era das Pedras? É ou não é verdade que as igrejas evangélicas só foram entrar na Era das Pedras na década de 90? Antes era tudo de madeira. Você está vendo como é que a avó, a mãe e as filhas agem? Então avisa os pastores das igrejas aí que eles entraram para o instituto, para o sistema, igual a mãe católica. A mãe católica de 800 a 1500 modernizou, fortificou por causa do empoderamento. É impressionante. Ai, ai. Hoje 2 pedradas. A pior coisa que tem é conviver com gente tola, preconceituosa, maldosa, uma população burra, cega, não sabe nem o que é, né? Triste.
Imagina vocês aí levando pedrada na hora do programa. Imagina a minha situação aqui com jovens, com muitos aparelhos aqui, muitas coisas, sempre nervoso, porque eles podem fazer coisas piores, né? Então, senhores, pasmem, mas existia um castelo no Porto de Lagos, e eu queria até pedir para quem é da Escola de Jesus em Portugal, para fotografar esse castelo, né, e mandar para nós. Eu tenho aqui uma imagem para mostrar para vocês, olha aí. O castelo no Porto de Lagos. Sabe o que é que tinha nesse castelo, senhores? Monges de Jerusalém, mercadores do deserto do Saara, mercadores do Oriente, navegadores e cartógrafos, astrônomos judeus. Você está vendo? O que isso significa, gente? O poderio do sistema na época. Estava concentrado ali. Tá vendo? Ciência, tecnologia, bibliotecas originais. Impressionante. Então nós vamos continuar terça-feira. Eu quero resolver isso aqui. Reverberando, sinucando, amanhã atendimento. Quando você souber alguém que é crítico, alguém que deseja tanto entender, saber. Hoje eu vi uma pessoa desesperada lá no Facebook dizendo: eu não consigo entender, alguém me ajude. O que eu é que não consigo entender, Altair, Maria do Carmo, por que eles não entenderam ainda que a gente está ao vivo aqui para isso? Para servir, para responder. Aí chega sexta-feira, não tem essas pessoas aqui com a gente. Então, sexta-feira, amanhã, é o dia de atender vocês, de responder vocês, de ouvir vocês, de ajudar vocês a enxergar. Terça-feira que vem, nós temos muitos revelares ainda, e daqui para frente, como vocês podem ver, a coisa vai ficando cada vez mais densa, mas não se esqueçam, 1.400 África, 1.500 América Latina, Oceania, 1.600 Índia, Ásia, eles saquearam o mundo e concentraram suas fortunas na igreja, no sistema judaico-cristão, na Europa, e esses valores passaram para construir o que é os Estados Unidos hoje, para construir o império deles aqui na América, no Brasil, na Argentina, para estabelecer o que é a Austrália hoje. Quer dizer, consegue enxergar? Sim. O controle absoluto. Então, quando a gente fala assim, ó, Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, lê comigo aí, levando-os A concordarem, Concordarem, dar a Deus o É o poder que para eles reinar têm até que se até que cumpram se as cumpram palavras as palavras de Deus. Apocalipse Deus 17. Deus dará para eles o controle do Controle mundo. do mundo. Então veja, esse Deus dará o controle do mundo é no sentido messiânico mesmo, porque a história inteira eles estiveram na frente, no comando, na cabeça, no controle, nunca como cauda. E mesmo quando eles foram perseguidos e expulsos de países, eles foram expulsos para reinar em outros, expulsos para colonizar, reinar e estabelecer mais riquezas em outros. Você vê o que é a mentira, porque você pode pegar uma história, ler e dizer, porque o Silvio Santos, quando ele chora ao vivo, quem já viu o Silvio Santos chorar ao vivo? Vocês assistiram lá o vídeo? Fizeram a tarefa de casa com bons alunos? Coloca lá, Silvio Santos chora, cenoura Bravanel, conta a história da sua família. Coloca lá no YouTube pra você ver. Aí ele chora, ele não consegue falar. Porque a história que se passa é a história de perseguidos. Existiu perseguição? Sim, existiu. Mas a perseguição era um false flag. Porque os reis é que estavam mandando. E assim como os cavaleiros templários faziam grandes serviços e depois enriqueciam, a mesma coisa esses perseguidos, que eram expulsos da Espanha e Portugal, mas chegavam aqui, dominavam tudo, mandavam as riquezas para a Europa. Como gratificação, recebiam perdão, mais dinheiro. Quer dizer,
eles sempre estiveram no controle de todas as coisas. Só que agora eles vão chegar no ápice global, mundial, né? Esse que é o Sim. detalhe. Altair, coloca a vinheta de Mossad, depois o encerramento. E daí vem reverberando com o novo link, sinucando, participe. E eu não posso deixar de colocar na tela isso aí, ó. Não por mim, mas por todos. Por quê, senhores? Porque um dia o tédio vai chegar. Um dia a ingratidão vai chegar. Um dia você vai se sentir suficiente. Lúcifer é um sintoma, é uma síndrome que pega todos os seres humanos e todos precisam vencê-lo. Então, estudar, conhecer, entender, se emocionar, isso é fácil. Difícil é permanecer. Viu? Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Agradecemos a audiência do programa Lux Mea Lex, a evolução da sua consciência. Agradecemos os que enviam ajudas para o crescimento da filosofia X. Todos os vídeos da filosofia X, você encontra o link dos contatos, demais links importantes e todas as informações necessárias para participar da Escola de Jesus. Desça a página, curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe, comente, participe, ajude, responda, evolua e produza.